Várias coisas para falar, não sei se vou conseguir falar todas elas. Quero tomar um tempo no final para que a gente agradeça a vocês, honre a vida de vocês. Mas antes eu gostaria de falar a palavra de Deus, porque é para isso que esse lugar foi feito. A gente deixa os agradecimentos e as honras para depois. Primeiro a gente vai focar naquilo que realmente importa, que é a palavra de Deus. Amém? Eu queria agregar um pouco naquilo que vem sendo falado nesse mês. Não se assusta, eu troquei de roupa porque saiu do Diogo, tocador de guitarra, para o Diogo presbítero. Acho que requer um pouquinho mais de formalidade. Preciso me acostumar com isso porque lá fora é terno e gravata. Então, já estou me acostumando um pouco. Eu queria agregar algo um pouco naquilo que tem sido ministrado nesse mês a respeito de fundamentos. Deus colocou algo no meu coração e é algo assim, vocês vão ver pelo tema, que é algo bem vívido, é algo bem atual na minha vida, que é o fundamento da obediência. E obediência não é, talvez a definição de obediência, aquilo que nós temos vivido em obediência, não significa de fato aquilo que a palavra realmente quer dizer, né? Obediência virou muito aquilo de que eu, como filho, não quero fazer algo que a minha mãe me manda fazer, e aí eu, bufando, vou lá pisando duro. Não sei se vocês filhos já fizeram isso, vocês pais têm ou já tiveram, você vai lá bufando fazer aquilo porque eu não quero fazer, mas já que a minha mãe mandou, já que alguma autoridade mandou, eu sou obrigado a fazer. E esse lugar, desse tipo de obediência, é um lugar muito chato, né? Apesar de ser algo importante para nós, uma mãe e um pai querendo instruir em algo importante, um professor, uma pessoa mais velha querendo instruir em algo importante, quando eu tomo essa obediência no sentido de que, caramba, eu não queria estar fazendo isso aqui, mas eu sou obrigado a fazer porque senão não vão parar de apertar o meu calo, vira uma coisa muito chata. E aí a gente pega esse conceito e leva esse conceito para Deus, em que a obediência a Deus se torna algo muito chato, porque nós temos a nossa vontade, nós temos aquilo que nós gostaríamos, aquilo que nós achamos que é certo, aquilo que nós achamos que deveríamos fazer, aquilo que nós achamos que deveria acontecer. E aí quando Deus vira para a gente e fala, não, meu filho, não é assim, é dessa forma, a gente leva esse peso de que, e vamos batendo o pé para fazer aquilo que Deus mandou a gente fazer. Na verdade, a obediência a Deus nunca foi feito para ser tratada dessa forma, né? A obediência nunca foi feita para custar, ela custa, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas nunca para custar dessa forma em que nós não entendemos aquilo que Deus está mandando a gente fazer, mas nós fazemos por pura e simples obrigação. Se nós olharmos com os nossos olhos, de acordo com as nossas vontades, obedecer a Deus vai pesar. Mas se nós tentarmos e nos aproximarmos dele e olhar para situações conforme Deus vê, vai ser um prazer para nós obedecer ao Senhor. E se a gente fala de Jesus e a gente tem Jesus como nosso parâmetro, como nosso modelo, como a pessoa em qual nós chocamos a nossa vida, espelhamos a nossa vida e temos aquilo ali por princípio, talvez a obediência em relação a Deus seja uma das maiores características de Jesus aqui nessa terra. Obedecer a Deus nos leva aos seus planos e nos protege de não viver os planos que Ele não tem para nós. E viver aquilo que Deus não tem para nós é um perigo. Vocês vão lembrar em Jardim do Éden, Adão e Eva, o primeiro pecado que o ser humano comete é o pecado da desobediência. E eles ali estavam protegidos pelo jardim. Deus descia todos os dias, falava com eles, eles tinham mantimentos infinitos, eles tinham uma companhia infinita um do outro, eles tinham os animais, eles tinham toda aquela maravilha, e aí eles
Porque a desobediência é isso, a desobediência é virar para Deus e falar assim: Senhor, eu não concordo com aquilo que você está falando, sou mais inteligente que o Senhor e vou fazer aquilo que eu quero, vou comer desse fruto. Deus não sabe de nada, desobediência de fato é isso, irmãos, é virar para Deus e falar: Senhor, o Senhor não sabe de nada, sou eu que sei. E o ser humano, o homem e a mulher desobedecem a Deus, e no momento que eles obedecem a Deus, eles são obrigados a sair de uma proteção divina, eles são obrigados a sair do jardim do Éden, onde eles tinham mantimentos infinitos, onde eles tinham tudo aquilo que eles precisavam. Eles são expulsos desse jardim e começam a viver um ciclo muito perigoso. Tão perigoso e tão complicado que um filho mata o outro. Imagina viver algo parecido com isso, de você ver um filho seu matando um outro filho seu. Então a desobediência, ela nos leva para um lugar muito perigoso. E eu não sei se a gente é inteligente desobedecer a Deus e viver nesse lugar perigoso. Deuteronômio 5:29, Deus está dando aqui as leis para Moisés, a tábula dos 10 mandamentos, e o Senhor diz a Moisés: quem dera eles, falando do povo de Israel, tivessem sempre no coração a disposição para temer-me e obedecer todos os meus mandamentos. Assim, tudo iria bem com eles e com seus descendentes para sempre. Apesar disso ser Antigo Testamento, ser há milhares de anos atrás, eu acho que isso pode ser tão real na minha e na sua vida, né? Quem dera eu e você tivéssemos sempre a disposição de temer a Deus e obedecer os seus mandamentos. Porque o maior beneficiado de nós obedecermos a Deus não é Ele, somos nós. O nosso bem-estar, aqui diz, o nosso bem-estar, e não só o nosso bem-estar, mas a nossa descendência, porque a nossa vida não é baseada em nós mesmos. O Evangelho não é um Evangelho baseado em viver numa redoma, onde eu vou para o céu e você se vira para ir para o céu. Não, nós temos pessoas ao nosso redor, e mais do que isso, nós temos descendentes, pessoas que vêm depois de nós ainda não temos, vamos ter em breve, mas eu e você, aquilo que nós fazemos, isso repercute na nossa descendência. E a nossa obediência traz bem-estar para a sua descendência. Você quer ver seus filhos bem? Você quer ver seus filhos saudáveis? Você quer ver seus filhos se desenvolvendo? Eu acho que essa é a vontade de qualquer pai. Quem dera se eu e você tivéssemos a disposição de obedecer a Deus. É isso que vai fazer com que nós e eles estejam bem. Lucas 6:46, Jesus falando: por que vocês me chamam de Senhor, Senhor, se vocês não fazem aquilo que eu mando? Por que vocês falam para todo mundo aí, mas na hora de provar que eu sou de fato o Senhor de vocês, vocês não fazem aquilo que eu mando? Vocês, em outras palavras, vocês não me obedecem. Precisa haver dentro de nós, irmãos, uma ânsia, uma disposição de voltarmos a esse fundamento tão importante das nossas vidas, que é a obediência a Deus. Ter prazer em obedecer a Deus. Ter vontade de escutar a sua voz e obedecê-los. É engraçado que o pecado que afasta a humanidade de Deus é a desobediência. E para mim, uma das principais características de Jesus foi a obediência, e a sua obediência que aproxima a humanidade novamente de Deus. Paradoxal, né? A desobediência afasta, enquanto a obediência do homem nos aproxima de Deus. Lembra de descendência? Não somos filhos de Jesus, somos filhos de Deus, mas Ele batalhou por nós. E hoje nós podemos aproveitar a
a obediência do Senhor. E obediência de morte, irmãos. Não é obediência de, vai lavar o prato que eu estou te mandando. Não. É obediência de morte. Obediência de deixar a sua glória e se humilhar como servo para que pudesse conectar eu e você de volta ao Senhor. A desobediência que nos afasta no homem foi a obediência que nos trouxe redenção através de Jesus. E Jesus tinha uma característica de amar obedecer a Deus. Ele inclusive falou isso, né? Eu só faço aquilo que eu vejo meu pai fazer. Eu só falo aquilo que eu vejo meu pai falar. Jesus ali, estou parafraseando aqui, Jesus estava se gabando da obediência dele. Não era fraqueza, não era demonstrar um sinal de fraqueza de que Jesus simplesmente fazia aquilo que ele viu o pai fazer. Não, era um sinal de fortaleza, ele se gabava disso. Eu só faço aquilo que eu vejo meu pai fazer. Eu só falo aquilo que vejo meu pai falar. E ele tinha completo prazer de obedecer a Jesus. João 4,34, palavras dele: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e completar a sua obra. Aquela musiquinha bonitinha que nós cantamos, e esse é meu pão, sua vontade feita em mim. É baseado nisso, não é simplesmente uma musiquinha bonita para nós levantarmos a mão, precisa ser uma atitude das nossas vidas. Parênteses, Deus tem falado muito comigo sobre intenção. Quem está mais próximo de mim já ouviu falar sobre isso. Quando vai ser o momento que a gente vai transformar as nossas intenções em ações de fato? Deus falava isso para mim, quando é que você vai parar, Diogo, de falar, Senhor, mas eu falei aqui, mas o Senhor conhece meu coração, né? Eu pisei na bola aqui de novo, Senhor, pela 1000ª vez, mas o Senhor sabe, que a gente se gaba disso, né? O Senhor sabe que dentro do meu coração eu não queria ter feito aquilo. E a gente vai vivendo de intenções, né? Intenções. E o próprio ditado diz que de intenção o inferno está cheio. Quando é que a gente vai pegar essas intenções e de fato transformá-las em ação? Tiago diz que a fé sem obras é morta. De que adianta eu e você termos a intenção de obedecermos a Deus, falharmos na nossa obediência, mas nos afagarmos, dizendo, mas o Senhor conhece meu coração. Quando, irmãos? Deus perguntou isso para mim. Quando, Diogo? Você vai sair de intenção para ação? A vontade do Senhor, a comida de Jesus era fazer a vontade de Deus, era obedecer a Deus. E Hebreus 5, 8 a 9 diz que, embora ele sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio de tudo aquilo que sofreu. Ele aprendeu a obedecer por meio de tudo aquilo que sofreu. O nosso sofrimento, irmãos, não é Deus lá do céu sentado no seu trono, rindo da nossa cara, porque a gente está sofrendo. O nosso sofrimento vem para deixar algo em nós. E Ele nos pode ensinar a obedecer. E Jesus, uma vez aperfeiçoado, Ele se torna fonte de salvação eterna para todos aqueles que obedecem a Ele. Cara, a gente podia parar aqui, né? Fechar, orarmos e ir embora. E lermos isso aqui talvez por um ano inteiro. Porque essa simples frase é tão forte. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. E uma vez aperfeiçoado, que nós somos aperfeiçoados à medida em que nós aprendemos a obedecer ao Senhor. Com Jesus, isso se tornou a fonte de salvação eterna para quem
para aqueles que seguem o mesmo exemplo que ele seguiu de obedecer. Jesus não estava batalhando só por ele, irmãos. Ele estava batalhando por nós. E eu e você não devemos batalhar só por nós, devemos batalhar também pelas gerações que vêm após a gente. João 6,38 mostra como Jesus também tinha o prazer de fazer a vontade de Deus. Tô brincando aqui. Porque eu desci do céu, Jesus falando, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E aí, eu estou vivendo para fazer o quê? A minha vontade ou a vontade de Deus? Como eu falei, a desobediência, ela é assumir que nós temos o melhor para nós mesmos e não Deus para nós. A obediência também pode nos levar para lugares bem desconfortáveis. A gente não também pensar que é só obedecer a Deus e vai estar tudo bem. A obediência também nos leva a lugares bastante desconfortáveis. Vocês lembram de Daniel na cova dos leões? Ele não desobedece ao princípio de estar com Deus. E quando fazem aquela lei para pegar justamente a Daniel, ele parece escancarar ainda mais as janelas e falar, não, vocês podem fazer a lei que vocês quiserem. Contextualizando, né? Daniel era um dos servos mais de alta hierarquia do rei e tinha gente com inveja dele, né? Porque ele sobressaía. E aí eles deram um jeito de convencer o rei Nabucodonosor, se eu não me engano, deram um jeito de convencer o rei de matar Daniel. E Daniel sempre tirava o tempo dele para orar ao Senhor. E eles com inveja falaram, rei, olha, está adorando outros deuses. Por que que o Senhor não faz uma lei para que não se adore outros deuses durante um período de tempo? E aí o rei assina isso. Eles pegam Daniel, mostram Daniel para o rei, o Daniel chega ali e faz aquilo que ele fez mesmo. Não se esconde, é jogado na cova dos leões. Mas, mesmo que o lugar de desconforto seja o lugar de obediência, ainda assim aquele lugar é um lugar seguro. Porque Deus esteve com Daniel e fechou a boca dos leões. Pergunta para os 3 caras, amigos de Daniel, que entraram na fornalha, se a obediência não é desconfortável. Imagina, hoje está calor para caramba, né? O calor de hoje estava complicado. Nosso carro não tem ar ou está sem ar. Então assim, a igreja da Taquara não tem ar-condicionado, então eu brinco que lá o louvor é bom quando eu saio todo ensopado. E aqui o louvor é bom quando o Apple Watch apita falando que tá alto demais. Aí que eu sei que o louvor está sendo bom. O que eu estava falando isso? Se estava calor hoje, imagina Sadraque, Mesaque e Abednego chegando na fornalha. Contextualizando, o rei novamente faz uma lei de que todos deviam se prostrar perante a imagem dele. Ele manda todo mundo se prostrar. 3 homens extremamente corajosos não se prostram. Dão uma outra oportunidade, se prostem. Eles não se prostram, pegam eles e o rei pega eles e coloca dentro de uma fornalha para eles virarem shoulder. Virarem aquela carne. E, mais uma vez, o lugar de obediência pode ser desconfortável, quente demais. Mas Deus vai estar lá.
E Deus esteve lá. Estava tão quente que, para quem sabe da história, os oficiais que levaram eles para serem jogados na fornalha morreram de tão quente. E eu sempre, desde pequeno, tenho essa ideia de que eles estavam dançando lá dentro. Sempre me veio essa ideia, de que eles estavam meio que dando uma sambada ali dentro. E Deus estava lá. O lugar de obediência, às vezes, vai ser um lugar extremamente desconfortável. Eu coloquei um terceiro exemplo aqui, que é da Gabi. A Gabi não está agora, mas foi para um país, como é que é o nome? Quirguistão. País muçulmano que mata cristãos. Extremamente desconfortável para os pais saberem que a sua filha está indo pregar o evangelho num lugar que a qualquer momento podem pegar ela e fazerem não sei o quê. A obediência muitas vezes nos leva a um lugar desconfortável, mas Deus está lá. Como Ele esteve com Daniel, como Ele esteve com Sadraque, Mesaque e Abednego, como Ele esteve com a Gabi, está com a Gabi, como Ele está com todos nós no lugar de obediência. A obediência às vezes faz com que a gente tome decisões que não fazem sentido algum humanamente. E é a nossa decisão de sair daqui. Faz sentido algum. Humanamente falando, não faz sentido algum. Deixarmos tudo que nós temos construído hoje. Não faz sentido. Talvez se isso fosse há 3, 4 anos atrás, faria sentido demais. Mas eu prefiro tomar uma decisão que a minha humanidade entende como não faz sentido, mas que Deus esteja lá, do que permanecer num lugar de conforto, mas num lugar de desobediência. É algo difícil, mas é engraçado como Deus faz as coisas, porque quando nós casamos não fazia sentido nenhum também vir para cá. A nossa vida ia ser muito mais fácil lá, em questão de trabalho, em questão de ministério, em questão de família, não de família, em questão de suporte familiar, financeiro, também suporte familiar de acolhimento, óbvio que a gente teve aqui também. Não posso falar isso que meus pais devem estar vendo, senão eles... Mas fazia muito mais sentido ir para lá. Mas nós viemos para cá e por obediência ao Senhor, e pelejamos por alguns anos, batalhamos por alguns anos, foi um lugar de desconforto extremo, principalmente para Sara. Eu estava em casa, eu tinha minha mãe a qualquer momento, meu pai a qualquer momento, eu tinha meus amigos que eu conheço há mais de 30 anos, e foi um lugar de extremo desconforto, mas foi o lugar que nós encontramos a Deus de uma forma que a gente nunca tinha encontrado antes. E essa é a nossa expectativa para, de novo, tomar uma decisão desconfortável. Entender que, por obediência, é mais seguro estar lá do que estar aqui. Eu não tenho nada de ruim aqui. A gente não queria ir, mas é o que Deus está pedindo para nós. E queria chamar a Sara aqui, a gente quer honrar vocês, a gente quer agradecer a vocês. Apesar de ser um momento emocional muito forte, eu não queria que a gente saísse daqui só com esse momento emocional. Não esqueçam dessa palavra, a obediência é um fundamento extremamente importante para as nossas vidas. Mas eu queria dar oportunidade para a Sara falar alguma coisa, agradecer. Depois eu quero agradecer a vocês também. Quem esteve ontem sabe que estou precisando mais. Mentira. Eu acho que muito
muito do que eu vou falar hoje eu falei ontem. Quero começar falando muito obrigada. Muito obrigada porque vocês foram minha família longe da minha família. Muitos de vocês foram meus pais quando eu precisei dos meus pais e estavam longe. Como o Diogo falou, é difícil, mas vale a pena seguir a Deus. Vale muito a pena obedecer. Eu conheci a Deus de uma forma que eu acho que não teria conhecido se eu tivesse ficado no meu conforto, na minha casa, falando a mesma língua. Eu quero falar várias coisas, temos tempo. Eu quero agradecer a você. Porque você me honrou. Você honrou a minha vida. Indo para Guatemala, pagando caro uma passagem, sem saber se os meus pais iam permitir a gente namorar. E realmente, eu nunca namorei. Essa pessoa aqui é meu primeiro namorado. Um cara que não falava minha língua e morava a 6.000 quilômetros de mim. E ele tomou esse risco. Então, você fez desse país meu lar. Muito obrigada. Te amo. Eu quero também agradecer os líderes, aqui os presbíteros, Sérgio, Vitinho, Rodrigo, Bruno. Muito obrigada pelo trabalho que vocês estão fazendo. Por abrir as portas para a gente servir, porque é para isso que eu vim. Eu não vim para o Brasil para ter sucesso, para experimentar outra cultura nova. Deus me enviou aqui para trabalhar, para servir, para plantar. E vocês abriram essa porta para a gente. Muito obrigada pela confiança. Eu quero abençoar as suas vidas, as suas famílias, os seus filhos, os seus relacionamentos, que sejam frutíferos. E a todos vocês, orem pelos seus líderes. Orem. Toda vez que vocês lembrem, orem por eles. Porque eu às vezes esqueço que meu marido é presbítero. Mas nós precisamos de oração. Erramos muito. Nós cansamos, nós falamos que estamos cansados. Mesmo sendo... Bom, não somos tão jovens, né? Estamos mais perto dos 40 do que... Mas nos cansamos. Então, igreja, orem pelos seus líderes. Orem pelas famílias dos seus líderes. Queria agradecer também não em ordem, mas as mulheres de Nova Mulher também. Muito obrigada. Ontem falei, mas eu vou falar de novo. A Neiva, a Manu, a outra Manu, a Lissa, a Marilene, por abrirem suas casas. Vocês não sabem a diferença que vocês fazem colocando um pãozinho, um cafezinho. Vidas são transformadas. E ontem nós vimos isso com testemunhos. E tem muitos testemunhos. Obrigada porque vocês plantaram na minha vida. Eu aprendi muito de vocês que têm muitos mais anos de vida de casadas, que são mães. Eu aprendi muito. Mesmo eu não perguntando, eu sou muito observadora. E eu observava e eu aprendi. Muito obrigada. Ao grupo de jovens, amamos vocês. O melhor investimento que eu fiz na minha juventude foi me entregar ao Senhor. Entregar tudo para Ele. Meus sonhos, meus medos, meus planos. Eu entreguei tudo para Ele. Foi a melhor decisão da minha vida. Estar em comunhão com jovens que também erram, porque não somos perfeitos, mas que procuramos, na melhor face da nossa vida,
servir ao Senhor, caminhar, ler a Bíblia, aprender, ser humildes. Foi a melhor decisão que eu fiz na minha juventude, honrar meus pais. Vocês não sabem o poder que é honrar aos nossos pais. Se vocês soubessem no mundo espiritual quanto isso pesa, anelariam honrar ainda mais. Muito obrigada a todos vocês, porque eu sempre falo que uma das coisas que foi mais difícil foi não ter amigas. Não tem ninguém para brincar, eu sou muito brincalhona. Não tem ninguém para tomar um cafezinho superfaturado e que está ficando cada vez mais superfaturado. Mas eu estava disposta a pagar e não tinha ninguém. E aqui encontrei as mensagens que eu levo para a vida toda. Muito obrigada. Eu amo vocês. E eu queria orar. Depois eu vou orar, mas vamos orar, mas porque muitos de vocês estão planejando se casar, ou estão anelando casar, e saibam que é uma das melhores decisões também. Deus ama a família, ama esse plano, e quisemos muito ficar para continuar dando um exemplo, estar caminhando juntos. Mas, mesmo de longe, a gente vai tentar estar por perto. Poupar muito para voltar e estar nos casamentos. Se pudessem casar um atrás do outro, seria ótimo. Mas, muito obrigada, realmente, ao grupo de jovens. Vocês são incríveis, incríveis. Pais que têm os jovens aqui, parabéns. Continuem nesse chamado. E algo também que queria falar antes, mas vocês que têm filhos que estão aqui em cima, que vocês acham que eles só estão pintando, só estão cantando musiquinhas, que só estão brincando assim. Eu nasci na igreja e eu cantava na escolinha musiquinhas que para mim eram legais, porque tinha uma musiquinha legal, né? E dançava assim com meus amigos. 30 anos depois, uma musiquinha que eu cantava do Bom Pastor. Eu conheci esse pastor. Eu não cantei só a musiquinha. Eu conheci esse pastor, que foi o meu sustento. No vale escuro, onde eu não veia luz, eu não veia a resposta. Eu conheci esse pastor. E eu dou graças a Deus. Porque meus pais semearam, plantaram no meu coração, me levando para a igreja. E aí eu realmente vi a esse pastor, daquele que eu tanto cantava quando era criança. Aos 35 anos, 34, conheci esse pastor. Então, vocês não sabem que vocês estão... O poder que tem estar aqui. Não só aqui, também dentro de casa. Então, continuem. Vocês não sabem se os filhos têm um chamado para ir para outro país, que falam outra língua. Lá, o Senhor também está. Queria agradecer também, do último, lembrei, o grupo de mídias. Por esse último ano, Deus me deu o privilégio de estar como encarregado do grupo das mídias. Vocês são demais. Se tem uma coisa que eu amo, é pessoas produtivas, pessoas proativas. E o grupo está cheio. O Ministério de Mídias, eu vi cada um de vocês, porque já temos o Fábio, cada um de vocês o nome, e cada um de vocês, se tem algo em comum além da criatividade, é a proatividade. E no reino de Deus isso é valioso. Vocês não esperam para, será? Eu vou e eu faço. E isso é realmente muito valioso. Tem muitas pessoas que têm chegado na igreja por conta das mídias, porque vem um vídeo, porque tem uma foto, porque tem um post. Então, muito obrigada a todos vocês. E quero terminar, não sei se estou falando tudo o que eu queria falar, mas algo que eu também falei ontem, hoje de manhã, na Taquara, é que
Eu não estou voltando para minha cidade. O Diogo não está deixando a cidade dele. Porque nós somos cidadãos do reino de Deus. E o reino de Deus está em todo lugar. Não tem limite, não precisa passaporte, não precisa de tradução. Onde a palavra de Deus seja pregada, ali é nosso lugar. Onde o nome de Deus seja louvado, ali é o nosso lugar. Onde tenhamos comunhão, koinonia com os santos, ali é o nosso lugar. Por enquanto, a gente tem que ir, mas nós somos cidadãos do reino. Amém? E ali é a nossa casa. Além da nossa casa, lá no céu, com cheiro de café. Deus tem preparado para mim a máquina de café. E eu amo vocês. Muito obrigada por tudo. Como é que você deixa um lugar que você pertenceu a vida inteira, né? É complicado demais. Alguns de vocês me conheceram desde que eu nasci. Eu lembro da Glória sendo minha professora de escola dominical, quando as baratas invadiam a Union Church. E ela era a primeira, né, Daniel, a pular em cima da mesa. Glória me conheceu como uma criança. O Fernando e Gisele também me conheceram como uma criança, mas pegaram a minha fase de adolescente rebelde também, né? Que eu achava que meu pai era dono da igreja, podia fazer tudo. Então não tinha essa que não podia tocar bateria. Meu pai é presbítero da igreja, tá maluco? Tem pessoas que me conheceram, né, mais recentemente, como o João Paulo, como a Paty, como o Ricardo e a Bárbara, que já conheceram um Diogo um pouco mais centrado, um pouco mais centrado, ficamos por aí. Tem amigos que conheço há 30 anos. Sim, eu acho que eu ficaria aqui uma noite inteira agradecendo a vocês. Mas saibam que o Senhor está encomendando isso de nós. E nós vamos daqui com uma parte de cada um de vocês. E talvez vocês nunca pisem na Guatemala, na vida de vocês, né? Mas saibam que aquilo que vocês plantaram nos nossos corações está indo para lá e vai gerar bênçãos e frutos em pessoas que talvez vocês nunca conheçam, em um país que vocês talvez nunca conheçam. Mas a gente está levando cada uma dessas coisas e querendo mostrar isso que nós recebemos de vocês para dar para eles. Agradecer o Vitinho e a Lívia, né? Porque a gente chegou aqui para ajudar, mas na verdade era uma necessidade nossa. A gente precisava estar perto de outras pessoas, né? Então, quando a gente mudou o culto da Taquara para de manhã, eu fui chegando, aí fui sentando ali do lado do Gustavão, fui pegando meu fone, fui conectando as coisas, fui fazendo assim, meio intrometido, né? E as circunstâncias levaram até a gente estar responsável pelo louvor. E, na verdade, assim, não foi nós que servimos, não fomos nós que ajudamos. Foram vocês que fizeram isso por nós. A gente estava
num momento muito difícil, né? Se a Sara agradeceu a mim, eu tenho que reconhecer publicamente a mulher guerreira que ela é, de deixar a vida toda certinha. A gente já viveu uma época que a Sara precisou pedir R$ 2 emprestado para um amigo do meu irmão para pegar um ônibus para trabalhar. E aquilo ali, sabe, massacrava o nosso coração. Mas Deus, apesar do lugar da obediência ser um lugar de desconforto, Deus está lá. E Deus esteve conosco, através da nossa família, através dos nossos irmãos mais próximos, através dos irmãos não tão próximos. Então, assim, gostaria de honrar o grupo de louvor, cara, vocês que me receberam de braços abertos e deixaram que eu pudesse agregar um pouco naquilo que nós fazemos. Queria agradecer também ao grupo de jovens que sempre estava aí para falar uma besteira engraçada, para a gente rir um pouco. Mas homens e mulheres de Deus, quando eu anunciei a nossa ida para uma pessoa, essa pessoa respondeu para mim assim: Diogo, eu tinha esperança que você fosse uma nova geração de líderes que ia levar a igreja para uma direção diferente. E eu respondi para essa pessoa que após a gente ter uma geração brutalmente maior do que a gente, que são vocês, brutalmente maior, e vocês vão ter a capacidade muito além, não é demagogia porque a gente está indo embora, mas a capacidade que vocês têm é muito maior do que a nossa. Então a igreja não está, segundo essa pessoa, perdendo o futuro dela, não. Ela já tem o presente, já tem o futuro, que são vocês. Agradecer os presbíteros, agradecer quem estava aí. É uma pena que a gente teve, infelizmente, muito pouco contato com pessoas tão incríveis. Foi um contato mais próximo nos últimos meses, né? Eu me arrependo de talvez não ter levado esse contato a fundo um pouco antes. A gente não teria demorado tanto para fazer um curso, né? Não teria demorado tanto para ter um jantar, não teria demorado tanto para estar próximo de vocês, sentado ao lado, escutar as histórias. Mas assim, Deus sabe todas as coisas. E obrigado por tudo. A gente se vê em um futuro, não sei quando, mas nós nos vemos. E aqueles que plantam com lágrimas, né, Cátia? Colhem sorrindo. E ainda vai ter tempo de sorrir da colheita que todos nós estamos plantando. Deus abençoe vocês. Muito obrigado.